Olá pessoal, Márcio Mussolini aqui. E esse vídeo é a continuação da nossa playlist de hidrostática. Esse exercício é muito simples, tá? Eu vou contar o enunciado dele para vocês, eu não deixei o enunciado aí, mas tudo que você precisa para responder está aqui, tá bom? Então você tem esse tubo em U, vamos dizer assim, de um lado fechado, do outro lado ele é aberto. Você tem três fluidos dispostos desta maneira, três fluidos que estão em equilíbrio, tá? Você tem aqui uma coluna de óleo de 272 milímetros, uma coluna de mercúrio desse lado de 50 milímetros. Você tem um mercúrio que está ligando os dois lados, e desse lado você tem uma coluna de mercúrio de 40 milímetros, e você tem o ar pressurizado nesse reservatório. Sabemos que a pressão atmosférica no local é 760 milímetros de mercúrio e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta do enunciado é: qual a pressão de ar no reservatório? E responda isso em milímetros, na unidade medida milímetros de mercúrio. Então a pergunta é: qual a pressão desse ar? Bom, vamos analisar aí. Primeira coisa, um lado está aberto e o outro lado está fechado. E isso implica em quê? Implica que de um lado você vai ter o efeito da pressão atmosférica e do outro lado não, ok? E a segunda coisa que nós temos que observar quando resolvemos exercícios desses são os pontos chamados pontos isobáricos, tá? Então o sistema ele está em equilíbrio e pontos isobáricos é o que nós queremos encontrar. Esses pontos isobáricos são pontos de um mesmo líquido que estão na mesma horizontal. E a principal característica deles é que eles suportam as mesmas pressões. Eles suportam o mesmo valor de pressão. Então aqui todos os fluidos estão em equilíbrio. E como de um lado eu tenho bastante conhecimento e do outro lado é uma incógnita para mim, eu tenho que procurar pontos isobáricos, um de cada lado. Então aqui o único líquido que está tanto do lado esquerdo como direito é o mercúrio. Eu vou procurar pontos isobáricos no mercúrio. Posso escolher, por exemplo, pontos aqui no fundo, desde que estejam na mesma horizontal. Posso escolher pontos nessa interface aqui entre o ar e o mercúrio. E um ponto aqui, por exemplo, desde que esteja na mesma horizontal? Posso também. Eu decidi por escolher pontos que estão na base do meu tubo, correto? Vamos batizar de ponto A e ponto B. Ótimo. Então aqui, pelo teorema de Steven, eu posso afirmar que pressão que o A suporta é a mesma pressão que o ponto B suporta, pelo fato de eles serem pontos isobáricos. Iso igual bari pressão, tá bom? Então eu posso falar assim: pressão que o A suporta é igual a pressão que o B suporta. Ótimo. Pressão que o A suporta. Vou destacar três coisas aí. O A suporta a pressão atmosférica, pois esse lado está aberto. O A suporta a pressão causada pela essa coluna de líquido, de óleo. E o A suporta a pressão causada por essa coluna de mercúrio. Ótimo. Observe que no enunciado ele pediu para a gente: responda na unidade medida milímetros de mercúrio. Eu já tenho dessas três pressões, tanto a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, como essa coluna de mercúrio tem 50 milímetros, eu sei que a pressão que ela exerce é 50 milímetros de mercúrio. Então, das três pressões que eu tenho desse lado aqui, que compõem a pressão que o ponto A suporta, duas já estão na unidade que eu quero. Tenho que transformar essa daqui na unidade que eu quero. Então observe que essa coluna de óleo, que tem 0,80 gramas por centímetro cúbico, ela possui 272 milímetros, correto? Se fosse um fluido mais pesado, agora é o momento que eu quero que você pense comigo. Se fosse um fluido mais pesado, que tenha maior densidade, que tenha maior massa específica, para causar a mesma pressão que essa coluna de óleo aí do enunciado causa, eu teria que ter uma altura maior ou menor?
Ou seja, se ele for mais pesado, eu preciso de uma altura menor para causar a mesma pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Correto? Correto. Então, pessoal, se são grandezas inversamente proporcionais, observe que se eu trocasse esses 272 milímetros de mercúrio, de óleo, perdão, e fosse colocar mercúrio no local, quanto de altura que eu teria que colocar aí? Mais ou menos que 272 milímetros? O mercúrio tem 13,6 gramas por centímetro cúbico. Esse óleo tem 0,8. O mercúrio ele é bem mais pesado que o óleo. Para ser mais exato, o mercúrio é 17 vezes mais pesado que esse óleo aqui. Se você divide 13,6 por 0,8, 17 vezes, dá 17. Veja, deixa eu só confirmar se é 17 mesmo, eu falei aqui de cabeça. Estou pegando a calculadora aqui, tá? Deixa eu ver. 13,6 dividido por 0,8. 17, caraca, tô bom. Vamos lá, 17 vezes mais pesado. Ótimo. Se ele é 17 vezes mais pesado, para eu causar a mesma pressão que esse óleo causa com o mercúrio, eu preciso de uma altura 17 vezes menor do que os 272 milímetros que eu tenho aí. Então, se eu fosse substituir esse óleo por mercúrio, eu precisaria de menos mercúrio. Quanto menos? 17 vezes menos. Agora, 272 milímetros dividido por 17 dá 16. Então, observe aí. 0,8 gramas por centímetro cúbico eu precisaria de 272 milímetros. Se eu tivesse um fluido com 13,6 gramas por centímetro cúbico, que é o caso do mercúrio, eu precisaria de quanto? 16 milímetros, que é 17 vezes menos que os 272 milímetros que eu tenho com óleo. Então existe uma relação aí inversamente proporcional. Quanto mais pesado, menor a altura. Correto? É uma regra de 3, simples, tá? De grandezas inversamente proporcionais. Então, dessa forma, 272 milímetros desse óleo equivale a 16 milímetros de Hg. Portanto, eu posso escrever o seguinte: do lado A, eu tenho 3 componentes que formam a pressão que o A suporta. 760 milímetros de Hg da pressão atmosférica, mais 16 milímetros de Hg da pressão da coluna de óleo, mais os 50 milímetros de Hg do próprio mercúrio. E no lado B, eu vou ter quem? Eu vou ter a pressão do ar, que eu estou procurando, que é a incógnita do meu exercício. Eu vou ter a pressão do ar, mais a pressão de 40 milímetros de Hg, que aqui o B suporta, que é dessa coluna desse lado. Observe que todas as parcelas estão em milímetros de Hg. Se todas as parcelas estão em milímetros de Hg, eu posso simplesmente fazer a operação normal, com quantia de mais e menos, acabou. Então aí eu vou ter 826 milímetros de Hg menos 40 milímetros de Hg é igual à pressão do ar. A pressão do ar, então, nesse reservatório é igual a 786 milímetros de Hg. Muito simples de entender, muito fácil o exercício, se for ver. Talvez a dificuldade maior seja você enxergar essa relação entre a coluna de óleo e o quanto ela valeria essa altura aí, caso se ao invés de óleo tivéssemos mercúrio, para a gente fazer a transformação em milímetros de mercúrio. Mas tirando isso, é um exercício muito simples, é a aplicação direta do teorema de Stevens. Encontramos pontos isobáricos que suportam a mesma pressão. Lembrando que pontos isobáricos existem em líquido que está em equilíbrio, que é o caso do nosso exercício aí. E chegamos à resposta, 786 milímetros de Hg. Espero que tenha entendido, um grande abraço e até o próximo vídeo.